Fala galerinha, tudo bem? Professora Gabi Jardim aqui com vocês. Hoje o tema da nossa aula vai ser tipologia textual, aqui no Cai no Vestibular. Meus amores, vocês não têm ideia do quanto vocês precisam dominar as tipologias textuais e do quanto elas fazem parte da sua rotina, do seu dia a dia, da sua prova e da sua vida. Olha que mensagem profunda. Então, para que você consiga entender com eficácia quais são as tipologias textuais e principalmente a diferença entre tipo e gênero textual, porque são dois conceitos, duas classificações que a gente sempre usa e muitas vezes a gente esquece da diferença, eu quero começar lembrando a vocês qual é o conceito de texto. Eu tenho aqui, galera, alguns exemplos de textos. Eu tenho um texto escrito, né? Gratidão, um texto verbal. Eu tenho um texto não escrito, que é essa imagem de placa. Por exemplo, aqui eu sinalizo que os pedestres podem atravessar. Eu tenho um texto gestual. Olha aqui, ó, o Mr. Bean fazendo uma clássica caricatura. Eu tenho aqui um exemplo de texto por cores. Quando eu penso em cores, eu estou falando simplesmente de referências de informações só por aquele tom. Quando eu estou dirigindo e o sinal fica vermelho, para mim, enquanto motorista, eu tenho que parar. Se eu estou dirigindo e o sinal está vermelho para mim, para o pedestre significa que ele pode atravessar. Olha como é que essa cor passa uma mensagem, então ela também é um texto. Sirene, polícia, efeito sonoro. Eu tenho um texto que mistura tanto a imagem, quanto a escrita, quanto inclusive as cores. Olha como eu também posso ter esse tipo de construção textual. Então, para que você consiga entender de verdade a definição de texto, você precisa unir todas essas informações. Primeiro passo é lembrar que o texto ele pode ter muitos formatos. Então eu vou dizer que o texto é um todo, ou seja, uma junção, beleza? É um todo que produz significado. Não adianta ter palavras se essas palavras juntas não produzem sentido. Show? Então um todo que produz sentido numa determinada linguagem, que pode ser uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, uma mistura dessas duas, beleza? E que produz significado dentro de um contexto específico, porque um vermelho num sinal de trânsito indica pare. Um vermelho numa placa pode indicar perigo. Um vermelho num tecido de tourada indica pro touro, só vem. Olha que louco. Então, dependendo do contexto, o texto pode mudar também de significado. Para que você não esqueça a definição, eu coloco aqui para vocês. Um todo construído em determinada linguagem que produz significado para um leitor em um contexto específico. Uma vez que você já sabe o que é texto, vale a pena lembrar a diferença entre tipo textual e gênero textual. Quando eu penso em tipologia, eu penso em propriedade linguística, eu penso em 5 tipos diferentes, eu penso nos aspectos básicos de produção de um texto. Então, sempre que a gente falar de tipologia textual, a gente está pensando nas 5 formas básicas de se produzir um texto. Agora, quando eu falo de gênero, olha as características, eu falo de uma função comunicativa e contextual. Eu falo não de 5, mas de várias possibilidades de gênero. E eu não falo de aspectos básicos, mas sim de aspectos específicos da produção. Então, galera, os tipos são 5, os gêneros são vários. Os tipos, eles são as bases de produção de um texto. Os gêneros são as especificidades de produção de um texto. Qual é o meu objetivo hoje? Dizer quais são esses 5 tipos textuais e fazer você perceber ou reconhecer quais gêneros são respectivos a esses tipos, em quais gêneros há o predomínio de qual tipo de texto. Ou melhor, qual tipo de texto é predominante em algum determinado gênero. Fechado? A narração é aquele tipo textual que tem como objetivo contar uma história. É claro que a gente pode contar histórias de várias formas, mas o que importa é lembrar que uma história possui algumas características para que de fato ela possa ser contada. Eu tenho o narrador, que é aquele que conta a história. Eu tenho os personagens, que são aqueles que participam da história. Eu tenho o tempo, essa marcação temporal.
é o que está relacionado ao tempo, que poderia ser psicológico também. Além disso, eu tenho o espaço, que é o cenário, que pode ser um espaço social, pode ser um espaço físico em que acontece a história, e, claro, o enredo, que é a história em si a ser contada. Então, pensou em narração, pensou em tipo textual que objetiva contar uma história. Gabi, quais seriam exemplos de gêneros narrativos? Eu tenho a crônica, eu tenho o conto, eu tenho uma história em quadrinhos, eu tenho uma fábula. Todos esses gêneros possuem suas especificidades, mas têm como base contar uma história, beleza? A descrição. Qual o objetivo básico da descrição, galera? Olha como é que o nome nos ajuda. Descrever, perfeito. Então é dar detalhes, enumerar situações, contextos. É muito comum encontrar a descrição em gêneros textuais como, por exemplo, uma tabela de informação nutricional. Lá tem o nome dos elementos, tem a quantidade dos elementos, tem como esses elementos eles podem se estabelecer num organismo. É comum também encontrar descrição, por exemplo, numa página de classificados. Classificados é antigo, né? Denunciei a minha idade agora. Mas numa página de classificados que mostra os itens que se vende, por exemplo, numa casa, né? Vendo uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem. Olha como ela é descritiva. Eu posso encontrar a descrição facilmente numa maquete, num projeto de arquitetura, que tem muitos detalhes. Então tudo isso, todos esses gêneros, eles têm o predomínio descritivo. Show? A exposição é aquele texto que objetiva passar uma mensagem sem expressar um posicionamento. Então o objetivo é simplesmente mostrar um determinado conteúdo, apresentar um determinado conteúdo do modo mais imparcial possível. Muito comum a gente perceber uma exposição numa notícia, né? É claro que existe toda a questão técnica e individual do olhar do jornalista, mas a gente sempre que pensar em tipologia e exposição, a gente tem que lembrar que existem textos que caminham o máximo possível para a imparcialidade. Seria aí o caso dessa notícia. Também é muito comum numa fotografia, né? Eu tenho lá um registro, uma foto. É claro que hoje nós temos muitos recursos que modificam fotos, mas em tese a fotografia ela também é expositiva. Tá lá o recorte escolhido para ser mostrado naquela imagem. Show de bola? A argumentação vocês super estão estudando, uma vez que vocês estão pensando aí no vestibular, correto? Então, gente, sempre que vocês vão estudar redação, vocês estudam todas as características básicas de texto argumentativo, principalmente a dissertação. Show de bola? Mas, quando eu penso em argumentação, de maneira geral, não só a dissertação argumentativa, eu penso em textos, né? Eu penso na tipologia que tem como objetivo defender um posicionamento. Tá? Pode ser defender apenas seu posicionamento, pode ser uma tentativa de alcançar o leitor a ponto de o leitor mudar de atitude. A gente já vai falar sobre isso, mas sempre que você lembrar de argumentação, lembre de defesa de ponto de vista. E isso vai ser encontrado na dissertação argumentativa, num artigo de opinião, isso vai ser encontrado numa carta argumentativa, belezinha? Vamos lá. Pensa comigo, galera, se você quiser fazer uma redação de vestibular, você tem como objetivo convencer o leitor. Agora, se você for produzir um anúncio publicitário e vender esse macacão, por exemplo, o seu objetivo é mais do que convencer. Não é só expressar o seu posicionamento e validar esse posicionamento de modo lógico, mas é fazer com que esse leitor tome uma decisão, uma postura frente àquilo que você está oferecendo. No caso do meu macacão, que vocês comprem um macacão como o meu. O nome disso é persuasão, é persuadir. São 2 pontos legais para a gente ressaltar quando a gente pensa na tipologia e argumentação. Convencer é o uso de estratégias lógicas que vão validar o seu posicionamento. Persuadir é usos de estratégias que podem ser lógicas ou não, que têm como objetivo alcançar o leitor de tal forma que ele tome uma postura frente à mensagem que ele está consumindo. E com certeza, se for dentro de um contexto publicitário, que ele
compre aquilo que está sendo vendido, o produto, a ideia, o conceito, seja o que for. Injunção. A gente quase não fala dele, mas ele aparece muito na prova do Enem, por exemplo. A injunção é o texto, na verdade a tipologia, com vários gêneros textuais, que tem como objetivo instruir. Gabi, existem vários gêneros textuais que trabalham com a instrução, que tem como predomínio a injunção? Sim. Por exemplo, um manual de instrução, um livro didático, concorda? Uma receita, uma bula farmacêutica. Então, esses gêneros, eles têm como objetivo básico instruir o interlocutor a fazer alguma coisa. Galera, lembra comigo para você fixar na sua mente: narração, descrição, exposição, argumentação e injunção. Os 5 tipos textuais que você não pode deixar de estudar para a tua prova de vestibular. Beleza? Grande beijo, queridos!